Aconteceu algo estranho recentemente, na minha opinião. O Bolsonaro começou a admitir a possibilidade de Michele disputar o Senado em 2026, algo que ele nunca havia feito. E do Senado para a presidência é um pulo. E tudo isso está acontecendo num momento esquisito. O Carluxo abandonou o Bolsonaro, os problemas jurídicos do ex-presidente aumentam com o risco real dele ser cassado e preso. E ele faz isso justamente agora. Eu começo a acreditar que talvez o PL tenha ameaçado o Bolsonaro, porque quem paga todos esses advogados do Bolsonaro nesses inúmeros processos é o partido. Por mais dinheiro que o Bolsonaro tenha, ele não tem condição de pagar todos esses advogados. Então o PL pode ter ameaçado o Bolsonaro. Ou você libera a Michele, ou nós cortamos todos os seus benefícios com advogados. Você acha que o Bolsonaro foi ameaçado? Coloque nos comentários. Você acha que Michele largou de vez o Bolsonaro e ele está submisso a ela? Deixa o seu like se você gosta, ou se você acha que esse é o fim político do Bolsonaro. E claro, se inscreva no canal. Tudo isso começou, pessoal, a acontecer nos bastidores. O próprio Bolsonaro já tem falado que ele pode sair em 2026 pelo Senado junto com Michele. Mas nós vimos isso por parte do Bolsonaro como sendo aí uma forma dele reduzir a fervura, dar uma acalmada nos tribunais que podem cassá-lo. Porque a cassação do Bolsonaro vai ser uma consequência futura para a prisão do Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro vai ser consequência da cassação política dele. Já explicamos isso, também tem vídeo, link aqui no card. Só que o Bolsonaro ele começou a falar que a Michele pode disputar o Senado em 2026 e que ela se revelou uma figura política. Isso tá pegando até mesmo a cúpula do PL de surpresa, porque o Bolsonaro não admitia nada disso. E de senadora para presidente é um pulo a candidatura. Ela poderia ser candidata pelo Distrito Federal. Então eu começo a ver que essa mudança do Bolsonaro tenha a ver com uma possível ameaça do PL. Pelo seguinte, como eu falei na introdução do vídeo, todos os custos jurídicos do Bolsonaro são pagos pelo partido. O partido tem um fundo partidário bilionário. Ah, mas o Bolsonaro tem muito dinheiro, com toda certeza. Mas fazer a defesa de um presidente em tantos processos que o Bolsonaro tem não é barato. Nem um pouco barato. O Bolsonaro vai ter o processo da cassação no TSE, depois ele tem o caso do peculato nas joias, que ele caiu em contradição do depoimento, uma situação que complicou demais. A Polícia Federal já tem caracterizado o peculato, então o Bolsonaro vai ser preso. Fora que ele tem mais 15 outras ações no TSE e outros problemas também na Justiça. Então a situação jurídica dele é complicada e cara. O grande medo do Bolsonaro com o PL é que houvesse uma ruptura no partido entre os bolsonaristas e a ala política do PL, e isso fizesse com que os bolsonaristas fossem expulsos ou saíssem do PL. Isso reduziria os poderes do Bolsonaro dentro do partido e ele poderia perder esse benefício, porque hoje ele é presidente de honra, tem um salário, tem assessoria jurídica paga pelo partido. Então para o Bolsonaro seria melhor ele ficar quietinho, liberar Michele e continuar com os benefícios do partido. Até porque a própria Michele largou, entre aspas, o Bolsonaro. Houve a possibilidade dela ter como assessor na comunicação dela no PL, porque ela é presidente do PL Mulher, o Fábio Weingarten, que foi chefe da SECOM do Bolsonaro. Ele é um olavista e um bolsonarista convicto, radical ao extremo, mas a Michele não quer. Não quero, porque tudo que ele toca ele piora e mais ainda, ele é muito radical. Eu não quero passar uma imagem radical, porque a Michele sabe que o bolsonarismo radical ficou no passado, foi derrotado pelo Bolsonaro. Agora é um bolsonarismo mais soft, um bolsonarismo mais palatável, que ela própria encarna esse bolsonarismo. Então ela quer se distanciar o máximo possível do Bolsonaro e do antigo bolsonarismo. E se ela não aceitar o Weingarten, como não aceitou, ela reduz a influência do Bolsonaro para cima dela. E eu já fiz essa hipótese que é muito possível que o Valdemar Costa Neto esteja por trás da Michele, falando para ela recusar o Fábio Weingarten, porque eles não querem criar animosidades com o Bolsonaro, porque apesar do Bolsonaro ter uma rejeição muito alta, estar fora do baralho político para 2026, ele é um bom puxador de votos, e a transferência do capital político do Bolsonaro ainda não foi feita. Então tudo tem que ser feito com muito cuidado para não melindrar o Bozo, porque o Valdemar Costa Neto trata o Bolsonaro como palhaço. E eu quero que você coloque nos comentários, você acha que o Bolsonaro foi ameaçado ou não para que Michele possa despontar no PL? Coloque nos comentários. Eu quero também que você se inscreva no canal. E aconteceu um outro episódio nesses últimos dias, nessas últimas semanas, que foi o abandono do Carlos. O Carluxo ele falou que está sendo tratado como um rato pelo entorno do Bolsonaro, aparentemente, e abandonou as redes sociais do papai. Nós ficamos sabendo que o Carluxo está muito emocionalmente abalado com a possibilidade dele ser preso,
porque o caso das rachadinhas dele ficou complicado, o Ministério Público já achou o caminho para caracterizar as rachadinhas, link aqui no card. E ele percebeu que o Carlos, Carlos, percebeu uma postura diferente do Bolsonaro. Porque ele, Carlos, criou o mito Bolsonaro nas redes sociais. E aí, como o Bolsonaro ele tá ficando cada vez mais submisso às instituições, possivelmente a mando do PL, o próprio Carlos pode ter percebido que o Bolsonaro não vai gritar por ele quando o processo contra o Carlos chegar na etapa final da condenação e possivelmente da prisão. Porque talvez o acordo para que o Bolsonaro receba o dinheiro do PL possa ser submergir, possa se tornar submisso e silencioso diante das instituições ou diante dos processos, como por exemplo o processo do TSE, no STF. Porque quando o Alexandre de Moraes ordenou que a Polícia Federal ouvisse o Bolsonaro por conta dos atos antidemocráticos, o Bolsonaro ficou em silêncio. Só o Carluccio saiu contra o Alexandre de Moraes. Então o Carlos também pode estar envolvido nessa ameaça do Bolsonaro. O problema é que sem Carlos não existe Bolsonaro. Porque como foi o Carluccio que criou o mito, e é ele que alimenta as redes sociais do Bolsonaro em torno do mito, e os apoiadores do Bolsonaro dependem das redes sociais para terem a criação da imagem do mito, sem o Carlos não existe o Bolsonaro. Então a saída do Bolsonaro, do Carluccio, destruiu completamente o Bolsonaro. Já fizemos também comentários, link aqui no card. E isso tudo abre um espaço para o crescimento da Michelle nas redes sociais, como já está acontecendo. O Bolsonaro não tem atualização no Twitter já faz uma semana. Uma semana sem atualização no Twitter, que era a principal rede bolsonarista. Por quê? Porque o Carlos saiu. O Carlos saiu, as atualizações minguaram, as postagens não acontecem, e para um político que depende das redes sociais e do engajamento dos seus seguidores, como é o Bolsonaro, isso é péssimo! Péssimo! E o que aconteceu? Michelle cresceu. A Michelle tá tendo o triplo de engajamentos do Bolsonaro. Óbvio, porque o Bolsonaro não tem postagem. O Bolsonaro caiu nas redes sociais e a Michelle ascendeu. A Michelle tem crescido num ritmo muito acelerado, crescendo em cima também do Bolsonaro. Não existe vácuo na política. Todo vácuo vai ser ocupado. E a Michelle está ocupando o espaço deixado pelo Bolsonaro. Por quê? Porque o Carluccio não está mais. Sem Carluccio não tem engajamento. Se não tem engajamento, os bolsonaristas querem seguir alguém. Quem está seguindo? Quem está surgindo? Michelle. E sem o Carlos também, pessoal, o que acontece? A identidade que foi criada pelo Carlos para o Bolsonaro, a identidade do mito, do revolucionário, não existe. Porque o Bolsonaro seria uma marionete do Carlos. O Carlos que dava a identidade para o Bolsonaro. Sem o Carlos, o Bolsonaro não tem identidade. Quem pode dar essa identidade para ele? A própria Michelle. Bolsonaro, ele pode assumir a identidade do esposo de Michelle. Então o domínio dela sobre ele aumenta cada vez mais, ou tende a aumentar cada vez mais. Então, pessoal, é uma situação que tá complicada. E se o PL estiver ameaçando, complicado pro Bolsonaro, né? Pra nós não. E se o PL estiver ameaçando o Bolsonaro, nós estamos diante do fim do Bolsonaro. E de uma forma que para ele vai ser muito cruel. Porque ele vai ficar como sendo um apêndice de uma mulher. Tudo que ele mais detesta na vida.